Eu fui convidado pelo Maurinho e pela Vânia, pessoal envolvido com a cultura de Pirapitinga, a falar sobre a Rua da Ponte. Eu nasci na Rua da Ponte, dia 17 de março de 1935, e morei de 1935 até 1942. Minha mãe tinha uma escola no início da Rua da Ponte, a primeira casa, à direita, quem sai da praça, e a rua não era calçada. A gente jogava futebol com bola de meia, já que os recursos daquela época eram muito pequenos, não existia dinheiro, ou às vezes aparecia uma bola de borracha. Então, a minha infância eu passei naquele local. E teve, em 1942, no dia 1º de janeiro de 1942, tive uma tragédia comigo que, felizmente, eu consegui me sair. Eu fui atravessar o rio, o rio estava muito cheio, logo chuva de dezembro, né, de final de dezembro para janeiro, e aí eu com o Normando, José Pires, tio do Maurinho, e com Jorge Pacheco, filho de Bertoldo Pacheco, irmão do Paulo Pacheco, atravessar para ir pegar manga na casa do Normando, no quintal dele, que morava ali naquela rua Capitão Bifone. Os outros dois, que eram mais velhos do que eu, tiveram mais juízo, não quiseram atravessar por ali. Mas eu sempre, com a minha maneira de ser, eu quis atravessar por ali. E segurei no arame enfarpado, me espetou a mão, larguei. E aí eu já ia morrendo afogado ali. Se não fosse um soldado que estava trocando de roupa, Manelzinho soldado, Geno, de Lauro Brito, que era o alfaiate que morava no meio daquela rua, me tirou da água e, felizmente, me salvou, senão eu não estaria aqui hoje. Bem, então é o início da história da Rua da Ponte, que ficou gravada na minha memória, exata, por vários episódios, inclusive por esse. Minha mãe teve uma escola ali durante muito tempo, que antes essa escola pertenceu ao professor Labieno, uma pessoa que veio de fora para abrir uma escola, em Pirapitinga não tinha escola. Todo mundo sabe que quando terminou a monarquia, logo após o término da monarquia, quando veio a República, o Brasil tinha cerca de 80% de analfabeto. Segundo Laurentino Gomes, que eu li a trilogia dele há pouco tempo sobre a história do Brasil, e ele falou que 80%, inclusive os fazendeiros ricos, eram analfabetos. Então, o que meu pai veio de fora, que era sobrinho de Américo Amaral, que era dono do cartório. Américo Amaral é pai do Batatinha, entendeu? Todo mundo conheceu, teve cartório aqui, Carlos Amaral, que tinha filho de Batatinha, e ele veio, era tio do meu pai, irmão da minha avó paterna, entendeu? Aí meu pai veio para cá, ele era farmacêutico licenciado, naquela época farmacêutico era licenciado, porque quase não tinha faculdade. Depois que abriu a faculdade aqui em Ubá, que a minha tia, Maria Carmélia Bifone e a Maria Lúcia Ferreira estudaram lá, mas a gente não tinha essa... Aí ele era professor também. E minha mãe foi aluna dele. Meu pai nasceu em 1889, minha mãe nasceu em 2004. Ela era mais velha, ele era mais velho que ela, 15 anos. E aquela história do professor, da aluna, por ser namorada do professor. E ela, 15 anos mais nova, casou com ele, muito jovem. E ela assumiu a escola. Com 18 anos, ela assumiu a escola. Porque ela era, os professores eram chamados leigos, as pessoas que tinham mais aptidão. Minha mãe era muito capacitada, estudava muito, entendeu? E aí ela assumiu a escola do meu pai. E essa escola funcionou lá durante, quando eu nasci, tinha começado antes, eu nasci antes de 35, né? Por volta de 1925, 26, até 42, quando nós mudamos para a Rua do Comércio, onde aquele prédio da Ana Luísa ali, daquele prédio do Miguel de Pinho ali. E meu pai tinha mudado a farmácia também para o prédio do Miguel de Pinho, a primeira casa aqui da Rua do Comércio, que ele vai em direção à igreja, aquele prédio antigo. E aí, mudamos para cá, entendeu? Mas a minha lembrança da Rua da Ponte é muito grande. Do lado da minha casa morava o seu Joaquim de Oliveira, marido da Dona Odete, pai do Celcinho, pai do Darim, pai do Celinho e do Daltinho. O Daltinho tem esse nome de Dalton por causa de mim, que quando ele nasceu, a Dona Odete tinha Célio e Celso, e Dário, e ela queria botar um com D.
E como ela gostava muito da gente ali, era vizinho, não tinha nem separação de cerca, e aí ela colocou o nome de Dalton. E hoje está aí o Dalton com filho, e provavelmente ele tem neto também. Bem, então, essa era a primeira casa. Depois quem morou ali foi Pedrinho Ferreira, pai de Cris, Paulinho e Maurício, entendeu? Marido da Angelita. Pedrinho Ferreira era filho do Domingos Ferreira. E aí, dali, onde a delegacia agora era o Grupo Escolar Ribeiro do Reis, cuja diretora, eu lembro da Andalila, que tinha vindo de Leopoldina, que acho que até hoje as escolas são subordinadas, a Regional de Leopoldina, e naquela época também existia essa subordinação. Depois da Dona Andalila, a Dona Gabriela, que é a avó do Dalmir Lamarca, entendeu? Mãe da esposa do Dal Lamarca, entendeu? A Dona Gabriela assumiu também, veio de Leopoldina. E aí, quando eu mudei de lá, era a Dona Gabriela diretora, entendeu? Tinha professoras, 3 irmãs, Dona Naná, Dona Marta, Dona Filinha, que era filha do Domingos Ferreira, tinha Dide Mercadante, tinha Dona Mirte, tinha Dona Dolores, que é a mãe da Dona Mirte. Dona Mirte, mulher de Eurico Guedes, que foi dentista, pai do Betinho, do Zé Cardoso e a Dona Dolores é mãe do Jonas Mazieiro, entendeu? Advogado aqui, que todo mundo conhece, né? Bem, a partir do Grupo Ribeiro do Reis tinha a casa da Adélia Marcolini, irmã da Antonieta Martins, esposa do seu Alfredo Martins, avó da Heloísa do Caio, entendeu? Avó da Heloísa do Caio. E a dona Adélia teve 3 filhos, né? Eu lembro que era Arlete, casada com o Antônio Mandioca, e o Valtinho e o Zé Mercadante, que era espírita, entendeu? Depois encontrei com ele em Pada, muitos anos depois. Depois da casa da Dona Adélia, que tinha os pés de jabuticaba, que mesmo a minha casa tendo pé de jabuticaba, eu gostava de chupar jabuticaba dela, parece que era mais doce, entendeu? Ela parece que botava mais água, então ela era mais gostosa que a da minha casa. Apesar da minha casa ter pé de jabuticaba. Passando a casa da Dona Adélia, vinha o seu Violeta. Por que ele chamava Violeta? Porque ele foi parar de circo e chamava Violeta. E ele teve uma filha chamada Aparecida, que foi casada com João do Eduardo. João do Eduardo, ele foi técnico de futebol aqui, é filho do senhor Eduardo, açougueiro, e depois casou em segunda núpcia, teve uma filha chamada Andresa, e a primeira filha dele chamada Aparecida, casou com João do Eduardo, e faleceu. Ele casou em segunda núpcia com outra senhora, e teve a Andresa, que trabalhou comigo na Secretaria de Saúde. Teve outros filhos também, Maurício, foi do primeiro casamento, entendeu? Então, ele era tio da Neirinha e da Neizinha, pessoal, todo mundo conhece aí, da Neide, da Neibinha, Zé Eduardo. Bem, passando a casa da dona do Violeta, veio a casa do Amaro Domingues, que foi prefeito da cidade, pai de Bívia, pai do Paulo e pai do Zé do Amaro, chamado Zé do Amaro. E hoje tem aí os netos dele, as netas, né, que também são professoras. Passando ali tinha a dona Belinda ou Belira, era um nome assim meio esquisito. Ela era costureira. Eu tenho a impressão que ela era parente daqueles cordeiros dos Paulo ali lá de São Pedro, que tinha umas meninas que estavam com a minha mãe, a Penha, que era de lá, e ficava hospedada lá. Passando essa casa tinha o Lauro Brito, que era alfaiate, pai de Adília, Adélia e Vitória, entendeu? O Adília até jogou no Tupi de Fora, foi jogador de futebol, entendeu? E era uma pessoa voluntariosa, muito alta, muito forte, entendeu? Depois eles foram para Recreio, depois da enchente, que a casa foi inundada, e foram para a enchente de 48, 15 de dezembro de 48, às 3 horas da tarde. E tivemos uma enchente que inundou Pirapitinga, e aí o Lauro Brito, então, mudou para Recreio. E a última casa era do Carlos Vitório, que era casado com Mariquinha Amaral, irmã do Batatinha, era prima do meu pai. E tinha uma filha chamada Joaninha, que fazia aniversário junto comigo também, de 27 de março, mais velho que 1 ano. E o Carlinho, que chama Carlinho Carioca, porque ele puxava um pouco do maestro. Depois mudaram para Paraíba do Sul, foram embora daqui, e morou outras pessoas lá naquele coisa, onde é a casa do
do que o Vitinho fez aquele sobrado. Então terminou essa lado direito. Do lado esquerdo, começando da primeira casa, tinha um armazém do Leontino, entendeu? Casado com a Geralda Perri, a família Perri, que o irmão dela era fiscal da Estrada de Ferro, entendeu? Morava na beirada da minha casa, perto do engenho do seu Eurico Guedes, num quartinho ali, era um casal que não tinha filhos. Dona Dina, que era parente do seu Miguel Marino, da dona Iraci Marina, tinha um parentesco muito lá. E aí, a partir daquela casa, aí tinha a loja do Leontino, que eu falei da Geralda Perri, aí encostado na casa do Leontino tinha a casa do Mercadante, entendeu? Que era o pai da Edith, da Cici e da Carmelinda, e foi ela também casada com a irmã da minha avó, entendeu? Rosa Russo, Mercadante, que é a irmã da minha avó materna, entendeu? E aí, passando aquela casa ali, tinha a casa do Vicente Gesualdi. Vicente Gesualdi foi marido da Ana Clara. Teve mãe de Neca, do Gésio Gesualdi, da Guguta e a Thalita, que era uma magrinha e tal. E aí, seu Vicente Gesualdi teve um episódio interessante na época da guerra. Antes, por volta de 1944, ele foi preso por ser quinta coluna. Quer dizer, numa época que não tinha telefone, não tinha nada, não existia nenhuma comunicação. Como é que ele podia? Quinta coluna eram as pessoas que torciam para a Alemanha ou para a Itália. Como ele era descendente de italiano, achava que ele era informante de alguma coisa em Pirapitinga, uma população pequenininha que talvez não tivesse nem 4 mil habitantes. Não tinha nenhum sentido de ter sido preso. Mas aqui essas coisas acontecem, né? E aí, eu lembro muito bem desse episódio também. Passando a casa dele, morava o Lorival, que era irmão do Floriano de Oliveira, de Ari de Oliveira. O Floriano de Oliveira é pai do Marli e do Fainha, que era barbeiro também, que também chamava Floriano, da Magali, entendeu? E aí, que trabalhou na farmácia da Dona Lilica há muitos anos, do seu Jean há muitos anos, entendeu? E aí, o Lourinho, então, era irmão do Ari de Oliveira, que é avô do Luiz Henrique, que é o atual prefeito aqui, entendeu? Passando essa casa, tinha uma casa lá que morava um pessoal que era meio transitório em Pirapitinga. Tinha um rapaz chamado Renato, que depois fui encontrar com ele em São Pedro da Aldeia, como funcionário da base. Eu era primeiro tenente na época, fui servir lá, e aí encontrei com o Renato, ele lembrou de mim, mas eu não lembrava dele, porque ele era muito mais velho que eu, talvez uns 10 anos. E essas famílias eram pessoal de fiscal de Barreira, então era transitório, morava 1 ano, 2 anos aqui. E tinha também o seu Juquinha Barcelo. Eu não tenho bastante lembrança desse pessoal. Era uma casa que tinha entre a casa do Vicente Gesualdi e do Jorge Turco. Mas como eram pessoas, esse Juquinha Barcelo, pelo que eu me lembro, ele era coletor estadual, federal, mas eram pessoas que moravam um pouco tempo em Pirapitinga e não eram daqui. E depois iam embora. Então eu não gravei muito, obviamente, com um tom pequeno, né, muito novinho. Aí o Jorge Turco, pai de Isabel e do João, e do Zé Mota, que depois foi casado com a Valquíria, que é uma professora daqui. O Zé Mota era engenheiro da estrada de rodagem. Foi aluno do meu pai também, entendeu? Aí, uma família conhecida aqui, que neto da enchente da Dona Jovem, na hora que a água começou a subir, pegaram a Dona Jovem, que era esposa do Jorge Turco, e levaram ela para... Tiraram ela dali numa cadeira, que ela tinha um problema de locomoção. Passando a casa dele, tinha um conjunto de casas geminadas. Uma delas morava o João Roberto, que era dentista, pai do Arley, tinha pedido de casa Perereque, do Rui, e teve um outro garoto que nasceu depois, esse nem conheci, depois mais jovem. E aí, tinha umas 2 ou 3 casas geminadas, também que eram pessoas que passavam aqui em Pirapitinga, não eram moradores muito fixos. Moravam uns tempos, depois iam embora. E aqui era mais fixo, era o Zé Franco, que era a última casa. O Zé Franco fazia arreio de cavalo
E algumas pessoas deixavam os cavalos lá também. E o filho dele, o Zé, era sapateiro e fazia o serviço também de arreio, essas coisas, e ferrava cavalo. E a mulher dele chamava Lica, tinha uma filha chamada Isabel, e uma outra filha que foi casada com o Tatão, que trabalhava no controle estadual, e o Tatão tinha uma perna de pau, entendeu? Pai de Elvia, e depois foi morar para o lado de Mirador, foi transferido também, que ele trabalhava na controle estadual. Então terminou aí a Rua da Ponte. Então os moradores eram esses. Atravessando a Rua da Ponte, pessoas que provavelmente diariamente atravessavam a rua, seguindo em direção a Santa Cruz, tinha um campo de futebol que não sei porquê chamava Atlântico. Era o campo de futebol do time do Piratinga, que aqui não tinha campo de futebol. Então, Atlântico, não sei porquê Atlântico. O Minas não tem mar, mas aí ficou Atlântico, talvez por causa do Rio. E lá durante muito tempo o time de futebol de Piratinga jogava lá. Em frente ao time de futebol tinha uma chácara do Seu Camacho, que era dono do cinema, com a Maria Dona Isaura. O cinema funcionava ali do lado da casa do Jubileu, do lado do IP Clube da casa do seu Jubileu. Passava filme seriado, passava por volta 3 vezes por semana, e de 15 minutos o cinema parava para enrolar o filme. Então acendia a luz, aí tinha um cara que era toda aquelas conversas de interior, aí começava o filme de novo, passava seriado de várias coisas, filme de Tarzan, Dick Tracy, essas coisas todas. E antes da casa de seu Camacho, tinha a casa do seu Floriano de Oliveira, que é pai do seu Marli, do Chiquinho, e desse pessoal todo, parente do Jorge, do Pedrinho, que o pessoal chama de Miséria, Jorge Miséria, são parentes deles. Antes também dele, né, na saída da ponte, que eu estou invertendo um pouquinho, para falar do campo de futebol, do Atlântico, né, tinha a venda de seu Brás, que era pai de Dalva, que morreu no acidente de cavalo, caiu do cavalo, e ela, irmã de Celeste, e a outra irmã dela foi casada com Zizinho Magalhães, que é pai do Arley e do Ivan, que é marido da Maria Alice, que morava foram morar na Ilha Formosa, ali do lado de São Pedro, depois se casaram. E o seu Brás era muito amigo do meu pai, e a mulher dele tinha uma dificuldade de andar, tinha uma paralisia nas pernas, então andava só de cadeira de roda. Essa era a primeira casa à esquerda de quem sai da ponte. Tinha uma venda ali, que depois foi do seu Bizuca, que todo mundo conhece aí, entendeu? É mais de Dona Deja. Mas isso foi depois, eu já tinha saído de lá, isso foi bem depois. Seguindo em frente, tinha a família Guedes, com a Dona Dolores, Dona Mirtes, e os Furtado também moravam por ali. Então, ali, quem sai da ponte à esquerda, quem segue em direção a Santa Cruz, existiam essas famílias ali. À direita, a primeira casa, seu Jânio de Pinho, que teve farmácia durante muitos anos ali. A primeira farmácia do seu Jânio foi do lado da casa do seu Alfredo Martins, onde o Jorge teve uma farmácia encostada ali da casa do seu Alfredo Martins, que é a casa bonita que tem na praça. Depois a dona Maria de Lourdes Ferreira, conhecida como Dona Lica, entrou de sócia ele e a farmácia, onde a esquina da Martins Peixoto, com a Rua do Comércio, que hoje vende um material parecido de 1,99, não sei. Ali naquela esquina, eles mudaram para lá e era sócio dele na farmácia. E aí já é outra história, aí é a Rua do Comércio. E o seu Jânio, então, passava ali diariamente, porque ele ia para a farmácia, né? O seu Jânio teve vários filhos. O primeiro chamava Elísio, e a Dercília, que foi aluna da minha mãe, o Elísio provavelmente também foi. A Ana Maria, não lembro se foi aluna da minha mãe. Ana Maria, que é pai do Jaiminho do Norte, a mãe do Jaiminho do Norte. E o Donato, que todo mundo conhece, né? Maria da Ivete, pai do Donatinho, do Fabiano. E o mais novo era Mário, que morreu também com um acidente, com um tiro, que ele mesmo
caçando o pessoal, o tiro entrou no ouvido dele e ele faleceu. Então esse pessoal morava logo no início. Após a casa do seu Jaime, tinha a casa dos Mazzini. Os Mazzini moravam no terreno do seu Vicente Paula Rodrigues, que era um poeta, escritor, solteirão. O senhor Vicente Paula Rodrigues tem uma coisa muito interessante, porque minha mãe, como era professora e sabia muito bem português, toda vez que escrevia uma novela, ele escrevia contos de novela num caderno, levava minha mãe corrigir. E como ele era muito pobre, só tinha aquele terreno ali, não sei como ele vivia, porque não tinha emprego, não tinha nada, já era um senhor solteirão, os Mazzini viviam em torno dele. A família Mazzini, João Mazzini, entendeu? Avô desse pessoal que continua morando ali, entendeu? Da Zaida, do Levi, que morreu há pouco tempo, daquele pessoal da Rosana, é avô desse pessoal. Pai de Zé Mazzini, do Toninho Mazzini, que foi expedicionário. Então, o seu Vicente Paula Rodrigues, aquela rua chama Vicente Paulo Andrade, e no início eu pensei que tinha errado o nome, mas existiu esse Vicente Paulo Andrade também, eu pensei que o nome seria Vicente Paula Rodrigues, porque ele era um morador dali desde jovem. Então ele era um poeta, escritor, escrevia contos e novelas, e levava para minha mãe corrigir. Só que ele era muito pobre, minha mãe dava os cadernos para ele, de presente, caderno em branco. Ele, para economizar o caderno, de cada linha ele fazia duas. Passava um lápis assim, e fazia de uma linha, fazia duas, para economizar. Só que no final sobrava 2, 3 folhas em branco. Eu achava aquilo muito interessante, minha mãe achava graça também, mas ele economizava no início, no fim sobrava folha. Que o conto terminava, não tinha como ele continuar o conto, acabou o assunto, tinha terminado. E sobrava 2 telhas de frango. Então a economia dele, aí valeu. Mas isso é um ponto interessante. Inclusive na época da enchente, eu não sei, coitado, ele era meio distraidão também, distribuíram muita roupa aqui para as pessoas, e sapato. Ele, provavelmente, era magrinho, pegou por último, pegou uma calça muito apertada e a calça chegava pegando siri, ia na canela dele. E ele arrumou um sapato, que era um sapato com salto, era um sapato de mulher. Ele andava na rua para lá e para cá com aquilo, achando que era natural, mas era sapato de mulher, pô. E uma calça pegando siri. Isso eu lembro direitinho, isso depois da enchente, 15 dias depois da enchente de 1948, 15 de dezembro de 1948, por volta de 3 horas da tarde, volto a repetir, que foi uma tragédia em Pirapitinga. Bem, passando essas casas que eu falei do campo do Atlântico, entendeu? Morava o pessoal dos Guedes, que eu já falei aqui, né? E aí, esse lado já terminou. Bem, do lado direito tem os Mazzini e morava o Pedro Carlos, filho de João Carlos, que até tem uma escola com o nome dele, Pedro Carlos de Souza, né? Aí, essa escola recebeu o nome dele, porque o terreno era dele, onde a Vilméria agora fez lá um centro de diversão lá, aí do Engenho. Quando eu vim para cá, eu fui ver a esposa do seu Pedro Carlos de Souza, que já tinha falecido, pai do Carlinhos, pai da Vilma e da Mary, e do Roberto Magalhães. A Vilméria chama Vilméria porque é uma mistura de Vilma e Mary. São 2 tias dela. A Mary parecia uma americana, lourinha, e a Vilma também. Anos depois, em 1965, quando eu fui servir em São Pedro da Aldeia, me pediu para dar aula no Colégio do Cadastro Gratuito, o SINEG, aula de ciências. E por acaso a Mary morava ao lado do colégio. Um dia eu fui, encontrei com ela, lembrei dela, e foi uma alegria imensa da gente saber que ela morava lá, tinha casado com um rapaz de lá, ela tem um descendente de sírio-libanês, e a Vilma também tinha casado com um rapaz que tinha uma fazenda lá perto de São Pedro da Aldeia, chamado Tuil. O nome do sírio tinha um nome meio estranho, Zarif, parece, marido da Mary. Então a Vilméria chama Vilméria porque é uma mistura de Vilma com Mary. Então esse pessoal foi tudo aluno da minha mãe. Atravessava a ponte todo dia, entendeu?
Moravam naquele cantinho lá, porque não tinha essa ponte nova ainda. Mais para frente tinha o Chalé. Por que chama Chalé? Morava um pessoal parente da Alda, Luz, que tinha vários filhos, tudo com C, entendeu? Celeste, Célia, Célio, Celso e Cid. O Cid morreu jovem, ele era epilético, caiu, parece que ficou, pelo que a história contava, era muito pequeno, morreu afogado, entendeu? Foram tudo alunos da minha mãe também. Era a família Luz, parente da Alda, Silveira Luz, parente do Nilo também, tudo parente deles. O Célio, que acabou formando em dentista, e eu encontrei com ele em Recreio, ele era, um tempo ele passou como secretário de saúde de Recreio, eu encontrei em algumas reuniões, não sei se era o secretário de saúde ou trabalhava na área de saúde lá, eu sei que numa reunião eu encontrei com ele lá, e tio do Nilo, doutor Nilo. Indo em frente, o Chalé, então chama Chalé, que ali tinha o Chalé, onde o Celcinho tem aquela criação de boi ali. Era uma família grande, tudo com C. Eu esqueci de falar dos Silveiras, que morava lá na Pequeno Silveira, que a família era tudo com D. Denise, Domício, e tinha um que chamava Daldo também, em minha homenagem. Eu era mais velho do que ele, um ano. Daldo. Depois fui encontrar com ele no Rio, na Secretaria Estadual de Saúde, que eu era fiscal de vigilância sanitária, inspetor de lá, concursado também, apesar de trabalhar na Marinha. Eu também encontrei com ele lá como funcionário da Secretaria Estadual, Dalton. Tinha Denise, tinha Daizinha, tinha tudo com D, Duf, tudo com D. E também a maioria foi aluno da minha mãe, entendeu? Aí, a última coisa, até hoje existe aquele, o pessoal toma banho de rio lá até hoje, me parece ainda, lá no Pequeno Silveira. Tem uma rua ali, que é a rua que o Caio mora, para receber o nome dele. A gente conhecia como Pequeno Silveira, agora o nome dele mesmo, eu não lembro. Então, voltando aqui para o lado do Pedro Carlos de Souza, o Chalé, tinha o pessoal que morava, vinha tudo a cavalo. Os Milete, com Duntal, o Edivone, a Denizete, que vinha a cavalo, sentada de lado, que ela tinha aquele problema na perna, o Quirino também, que era filho do Milete. Do outro lado tinha os Cabreira, com o Irapuã, com a Oséias, Jani, que pelo que eu soube depois, que foi para São Paulo, virou juiz de direito, e Adilson, que foi dentista, que ainda trabalhou comigo um período pequeno aqui na Secretaria de Saúde, e Eni, que era filho do Miguel Cabreira. Depois o Miguel Cabreira ficou viúvo, casou com a Santa, que é pai do Rafael Cabreira, que também mexe com pedra aqui. Então essas famílias, vinha também um pessoal de São Pedro, porque eu me lembro muito bem do Evaldo, filho do Zinho farmacêutico, que era irmão, o Evaldo era irmão do Zé da farmácia aqui, ó, que teve farmácia aqui na Rua do Comércio. Vinha tudo a cavalo, deixava uma cocheira que do outro lado da ponte é uma cocheira ali. Então essas famílias vinham desses cantos todos e passavam tudo pela ponte. Então vou repetir, e tinha os Cordeiros Paula, inclusive a Marinha hoje é dona do CEPRA em Santo Antônio de Pádua, e a filha dela, Maria Lúcia, que é dentista, trabalhou comigo como coordenadora de odontologia lá em Santo Antônio de Pádua. Ficou muito satisfeita quando eu coloquei a filha dela. Eu nem sabia que ela era filha de Marinha, e a Marinha veio muito emocionada a falar comigo, que foi aluna da minha mãe, que aprendeu a ler com minha mãe. Então tinha o Zé Toloba, o apelido Zé Toloba também, que era daquela família dos Cordeiros. Tinha o Neive, que, se não me engano, formou em odontologia. Naquela época era tão difícil formar alguma coisa. E essas pessoas eu encontrei. Tinha a Penha também, que era do mesmo grupo. São tudo parentes do... Tinha o Antônio de Paula, que tinha o Geninho de Paula, e o Hélio, que era um filho dele. O Hélio foi aluno da minha mãe também. O Geninho de Paula está até hoje aqui em Pirapitinga. Então, esse pessoal todo usou muito a ponte e a Rua da Ponte para poder vir estudar ou fazer compra em Pirapitinga. Eu, então, tenho essa lembrança dessa época e me deixa muito emocionado em ter que falar sobre isso em Pirapitinga.
eu devo dizer para vocês que essa minha memória se reporta porque minha mãe teve essa escola, meu pai teve farmácia, e Pirapitinga, não só Pirapitinga, como o estado de Minas todo, tem a tradição do fiado. Mesmo a pessoa que tem dinheiro compra fiado até hoje, provavelmente. Então eu tinha o livro do fiado na farmácia do meu pai. Era um livro, 2 livros, cada um com 100 folhas cada um, 200 páginas. E eu que fazia, eu com 8, 9 anos de idade, eu gostava de ficar na farmácia. E eu anotava em todos os fiados, porque meu pai não era muito organizado. Aí eu via a pessoa comprar fiado, eu anotava. E com isso eu sabia o nome de todo mundo. O nome da pessoa, o nome dos filhos. Porque eu que anotava o nome, e eu, desde os 8 anos, eu sempre fui meio precoce. Com 10 anos eu aplicava injeção no músculo. Um pouco escondido do meu pai, mas eu aplicava, entendeu? Injeção para gripe. E quando surgiu a penicilina, eu aplicava a injeção de penicilina de 3 em 3 horas, botava no gelo, num caixotinho como palha de arroz, e aplicava nas caras das pessoas de 3 em 3 horas. Você diluía 20 ml, 100 mil unidades de penicilina em 20 ml, e aplicava. Isso aí é outra história minha, não tem nada a ver, mas estou dizendo que a minha memória guarda isso, porque eu convivi com esse pessoal todo, que só tinha 2 farmácias na época, e todo mundo corria para as farmácias. Só tinha um médico, que foi o doutor Daí Bifano, e depois apareceu o doutor Darcy Baense, que morou pouco tempo aqui, o doutor Otávio, e aí veio o doutor Milagre, o doutor Ábido, aí depois veio a turma do Zé Domingos, o doutor Juarez, o doutor Elias Camilo Jorge, o doutor Munir, mas aí é outra história que eu posso contar em outra situação. Tá. Então eu quero agradecer a todos essa atenção, não sei se ficou faltando alguma coisa, citar algum nome, mas parece que eu falei com 90% das pessoas que conviveram com Pirapitinga, que atravessaram aquela ponte, que usufruíram da ponte, que era uma ponte de madeira, e eu vou contar um episódio também da ponte, muito interessante. O povo é muito curioso, eu também era curioso, eu era criança, né? Na época eu estava com 12 anos, para 13, na época da enchente, a rádio de Leopoldina anunciando que a enchente tinha caído na tromba d'água em Abaíba e que estava se aproximando da cidade de Pirapitinga, que, pelo que eu não tenho muita certeza, não me engano, é a primeira cidade a ser banhada pelo rio Pirapitinga. O resto passa tudo em sítio, fazenda, em lugar não muito habitado. Então a rádio de Leopoldina avisava, mas a gente não acreditava que seria aquele volume. Foi todo mundo para cima da ponte. E todo mundo observou, até a pouquinho escutamos um barulho estranho, quando veio aquela enxurrada, e aí nós corremos, todo mundo saiu correndo, eu inclusive, eu estava com 12 para 13 anos, aí corri para a farmácia para avisar meu pai, que a farmácia era aqui na esquina da Rua do Comércio, com a subida aqui da Rua do Hospital aqui, né? E é Martins Peixoto. Aí a farmácia já estava com água no pé na Rua da Farmácia, aqui na Rua do Comércio. Minha mãe tinha escola, quando eu era da Ana Luísa, e com isso minha mãe perdeu a escola toda, as carteiras, ficou tão triste, tão desanimada, que mudou para Niterói. E aí eu estava depois disso, tive para Niterói, transferido, que ela foi para lá, porque ela perdeu tudo, perdeu livros, perdeu toda a história dela aqui, entrou numa depressão enorme, muito grande, e foi embora para Niterói, e foi ser professor do Colégio Pitacur Silva, que era um colégio de elite, lá em Niterói, da aula de português. Deu aula durante 3 anos, até falecer com 47 anos. Então, essa é a minha história, e a história da Roda Ponte. Muito obrigado a todos. Espero ter dado boas informações a respeito dela. Obrigado.